Boa noite. Muito bem-vindos todos nessa casa. Hoje nós vamos receber um grande amigo de Jaú, que é o Rossi. Rossi, eu falo toda vez que eu vou falar, eu falo grande amigo, porque todos se tornam amigos, né? Não tem jeito de a gente não se tornar amigos. Todas as palestras a gente tá ali, tá junto em Jaú, eventos, né? E acaba a gente tendo um vínculo de amizade mesmo, de carinho. Então é um grande prazer ter você de volta à nossa casa com um tema tão importante, né? Sermão da Montanha. Então vamos fazer oração? Primeiro, desculpa, deixa eu dar o recado da festa das crianças. Vai ser dia 19 de outubro, na escola de Iná, aqui em Pederneiras, lá no bairro Cidade Nova. Nós estamos arrecadando brinquedos novos e usados, refrigerante, pão, molho para fazer o cachorro quente. Nós já conseguimos a pipoca, né, o açúcar, os descartáveis referente à pipoca, né, saquinhos, essas coisas. Mas a gente precisa de copo descartável ainda também, né? Quem quiser colaborar, é só entrar em contato com a gente. Esse é o 5º ano da festa. A gente beneficia todo ano em torno de 700 crianças com presentes e 1.200 pessoas lá daquele bairro. A gente já faz um trabalho lá há 7 anos e é muito prazeroso para a gente receber todos do bairro nesse dia. Aí tem piscina de bolinha, nós já ganhamos, agradecendo já aos doadores, cama elástica, enfim. É um dia que nos dá muito prazer em trabalhar, muita alegria com as crianças lá. Quem quiser trabalhar com a gente também, as portas estão abertas, é só procurar um de nós e ser voluntário no dia lá. Tem bastante trabalho para fazer, tem cachorro quente, tem pipoca, tem brinquedo para entregar, senha para entregar. Bem-vindos. Então tem bastante trabalho e serão muito bem-vindos, tá? Bom, então vamos fazer a oração então, para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Como eu falei com o Rossi, que é um grande amigo nosso, que veio com um tema tão importante, Sermão da Montanha. Então vamos acalmar as nossas mentes e o nosso coração das atribulações do dia, da correria. Vamos nos ligar ou religar a Deus com pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus bom, Deus que é justo, Deus que nos ama profundamente, e também a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos ajuda nas horas difíceis. Muitas vezes nós não percebemos e Ele está ali do lado. Ele que nos ergue quando caímos. E a gente, com a nossa presunção ainda, acha que nós levantamos sozinhos. E muito pouco agradecemos. A espiritualidade maior que aqui se encontra, preparando o ambiente para receber nossos amigos encarnados e desencarnados que necessitam de oração, de ajuda, de uma palavra amiga, que também ouvem a palestra, que se instruem, que recebem a luz. Agradecemos os amigos que nos ouvem pela internet e pedimos que fiquem conosco, que fiquem nessa corrente de oração, vibração positiva e de amor ao próximo, onde a gente anota todos os nomes das pessoas que necessitam, dos nossos amigos que nos pedem. Então fique conosco para receber um pouco de luz também do nosso divino amigo mestre. Pedimos permissão a Jesus para começar os trabalhos de hoje. Pedimos também a espiritualidade maior que intua o nosso amigo Rossi,
em suas palavras e também que nos intua ao entendimento do Evangelho de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Rossi, bem-vindo. É todo seu. Você arruma? Tá bom? Jóia. Obrigada. Obrigado a você. Uma boa noite a todos. A gente agradece aí a oportunidade do trabalho, da divulgação do pensamento espírita, a oportunidade de estar aqui com vocês é uma alegria e a nossa gratidão ao Alexandre, a Ana, a gente sempre está se encontrando por aí e já é um carinho especial que temos uns pelos outros. E eu começo a nossa conversa da noite convidando vocês a voltarem um pouquinho no tempo. A gente vai para 1860. Nós vamos para Paris. E naquela oportunidade, numa madrugada fria, era inverno em Paris, um rapaz, um senhor, ele acorda durante a madrugada decidido. Ele tinha perdido a vontade de viver, ele estava desiludido, descontrolado, desesperançoso, e ele acordou naquela madrugada com a decisão de se suicidar, de abreviar o seu tempo aqui na Terra, de acabar com o seu sofrimento. E ele levanta e sai madrugada fora em direção à ponte do rio Sena, com o objetivo de chegar lá o mais rápido possível e se jogar na correnteza do rio. Ele pensava assim, pouco tempo, tudo acabado, né? Com muita agonia, com muita tristeza no coração, ele caminhava rapidamente em direção à ponte. Quando ele avista ali a ponte, ele acelera os passos e corre para se jogar no rio. Quando ele coloca a mão na ponte para se jogar no rio, alguma coisa o atrapalha. E ele fica um tanto quanto irritado, né? Ele vai então, pega aquele objeto que o atrapalhou, ele vai até o poste mais próximo e ele olha, era um livro, né? Era o livro dos Espíritos. Ele abre o livro, na primeira página estava escrito assim, ó: esta obra salvou a minha vida, leia com atenção e faça bom proveito. Ele relê, esta obra salvou a minha vida, leia com atenção e faça bom proveito. Ele estranhou, refletiu e resolveu voltar para casa. Teve freada a sua intenção de se jogar no rio. Conta a história que naquela madrugada e na manhã do dia seguinte ele devorou o Livro dos Espíritos, que naquela época ainda estava na sua primeira edição, que Kardec lançou em 1857. Naquela época, o Livro dos Espíritos tinha 512 questões. E aquele rapaz leu na madrugada e na manhã do dia seguinte o livro inteiro. Depois da leitura, ele encontrou razões para viver. Ele desistiu da sua intenção de abreviar a sua vida na Terra e decidiu fazer mais. Ele foi até um comércio lá da época, comprou uma embalagem, uma lembrança, escreveu uma carta e mandou entregar aqui para o autor do livro. Ali tinha o autor, Allan Kardec, a rua Santana, número tal. Ele vai até o
correio daquela época e pede para que entregasse ao autor do Livro dos Espíritos a carta, uma pequena lembrança, e coloca o livro que tinha salvo a vida dele. O mensageiro chega até a casa de Allan Kardec, bate na porta, é recebido por Amélie Boudet, a esposa do nosso Kardec, que, com tanto quanto espantada, vê lá aquele embrulho muito bem feito, né, endereçado a Allan Kardec, vai até o escritório, encontra o nosso querido Allan Kardec triste, preocupado, ali sentado na sua escrivaninha, com uma série de indagações. Já faziam 3 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele ficava se perguntando, mas será que era essa a minha tarefa? Será que era isso a minha missão aqui na Terra? Ele estava falido, ele estava passando por momentos muito difíceis e realmente estava em dúvida sobre o que viria pela frente. Quando a Amélie Boudet chega lá com aquele embrulho, ele também fica surpreso. Ele abre então ali naquela hora o embrulho e tem uma carta. Na carta, o nosso personagem relata então que há um tempo atrás ele tinha encontrado uma companheira ideal. Ele tinha encontrado uma moça que o fez muito feliz. Era uma reciprocidade, era uma harmonia, era um entendimento muito grande. E eles namoraram por um tempo e depois se casaram. Logo após o casamento, ela foi acometida por uma doença muito grave e veio a óbito. E ele ficou sem chão. Isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes aquela pessoa amada acaba indo embora por um motivo de doença, por uma situação ou outra, e a pessoa que fica acaba ficando sem estrutura, sem equilíbrio para continuar enfrentando as situações ainda que a vida apresenta. E isso aconteceu com ele. Então ele relata toda a história e relata a sua decisão de se suicidar. E ele conta então a Allan Kardec que o que o atrapalhou na sua intenção foi aquele livro. Ele conta toda a história e manda junto o livro. Quando Allan Kardec abre o livro, ele olha lá, estava escrito: esta obra salvou a minha vida, leia com atenção e faça bom proveito. E tinha ali uma assinatura. E logo embaixo o nosso personagem escreveu também: salvou a minha também. Deus abençoe os autores dessa obra. E ele incentivava a continuar com esse trabalho e assinava logo embaixo. Quando Kardec vê, lê, fica sabendo tudo isso, parece que ali ele ganha um ânimo novo, ganha uma força, ganha um incentivo. E ele estava com essa edição do Livro dos Espíritos pronta, já com 1019 questões. Algumas pessoas começam a chegar, amigos dele, seu Fortier e outras pessoas ali, começam então a se aproximar novamente depois de um momento difícil, e Kardec consegue então em 1860 publicar a segunda edição do Livro dos Espíritos, já como nós conhecemos hoje, com 1019 questões. No ano seguinte, 1861, a gente tem a publicação do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, Kardec chamava como a continuidade do Livro dos Espíritos. Em 1861, ele publica esse livro. O que acontece em 1861? Um amigo de Allan Kardec, chamado Maurice de La Chatre, que estava exilado na Espanha, compra de Allan Kardec 300 obras, dentre elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, e Kardec então despacha para a Espanha todas essas obras, 300 livros. Quando o bispo de Barcelona fica sabendo que chegaram na alfândega 300 obras espíritas, ele confisca esses livros. Ele manda levar em praça pública, faz um monte de livros e põe fogo.
Vocês conhecem essa história? Isso é chamado do Auto de Fé de Barcelona. Isso aconteceu em outubro de 1861. Posso contar um segredo para vocês? Esse fato foi a maior propaganda que a Igreja Católica poderia ter feito com o pensamento espírita. Naquela época, na França, na Europa, era uma coqueluche, né? Tudo começou com as mesas girantes, mas todos estavam naquela febre de saber informações da espiritualidade. E quando a Igreja Católica coloca fogo naqueles livros, a Europa inteira começa a querer saber se a Igreja tocou fogo, o que tem nesses livros? Então foi outro impulso à divulgação da doutrina espírita. Muita gente procurando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Foi outro apoio à divulgação, né, da mensagem organizada por Allan Kardec. Em 1864, Kardec lança o terceiro livro, né, que ele chamou de Imitação do Evangelho. Então, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, desse livro aqui, se chamou Imitação do Evangelho. Aqui, nesse livro, Allan Kardec viu o seguinte: tinha 5 tópicos, né? História de Israel, do judaísmo daquela época, tinha algumas coisas que a Igreja Católica tomou para si como dogmas, tinha os milagres de Jesus e tinha algumas profecias. Tudo isso até hoje é alvo de discórdia, é alvo de desavença em muitas regiões do mundo. Então Kardec falou assim, vou deixar de fora essa parte. E ele foi lá e pegou o ensinamento moral de Jesus, o que servia para a nossa transformação moral. E aí então na segunda edição ele preferiu colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é sobre esse livro que nós vamos conversar nessa noite. Só, né, para terminar a sequência aí dos fatos, em 1867 ele publica o seu quarto livro, que se chama o livro O Céu e o Inferno, que é um livro excelente, que é um livro que nós espíritas estudamos pouco. Ele é dividido em 2 partes. Uma das partes tem muitos depoimentos, né, de pessoas simples, de pessoas, né, humildes, de pessoas orgulhosas, de pessoas ricas, de reis, de rainhas. Então tem vários depoimentos de como esse pessoal chegou do outro lado. E tem uma outra parte também, onde traz aí a questão das esperanças e das consolações. Tem um lugar lá que se chama Código Penal da Vida Futura. São 33 itens, que é um código fantástico, puramente educativo. Eu entendo que de penal não tem nada, mas é pura lei de causa e efeito. E ele encerra então as suas publicações com o livro A Gênese em 1869. Tá? Aqui está sendo alvo de algumas descobertas, né? Foram feitas algumas alterações nesse livro depois da morte de Allan Kardec, então que isso nos estimule ao estudo. Já tem a tradução da 4ª edição, que é quando Kardec ainda estava encarnado, então vale a pena a gente estudar o livro A Gênese, que tem muita informação. É a parte mais científica da doutrina espírita. Esse livro aqui então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos. O último capítulo desse livro traz aí a questão das preces. Tanto no Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou à espiritualidade qual é a prece mais agradável a Deus. Os espíritos responderam, é aquela que é feita com o sentimento, com o coração. Mas Allan Kardec viu que tinha muitas pessoas que tinham dificuldades de organizar as palavras num momento difícil. Então ele colocou alguns modelos de prece. Prece para uma pessoa que acaba de reencarnar, prece para uma pessoa que acaba de desencarnar, prece para o anjo da guarda, e assim ali a gente encontra vários modelos de prece. Sobraram 27 capítulos. Desses 27 capítulos, 14 capítulos Allan Kardec tirou do Sermão do Monte. Então a gente destaca aqui a importância desse discurso de Jesus, porque a gente tem que ler, reler e estudar constantemente. Tanto é que há pouco tempo atrás, Mahatma Gandhi, que não era
um cristão, era um hindu, ele alegou o seguinte, que se perdesse todo o ensinamento da Bíblia, e alguém encontrasse numa gaveta, numa caverna, em algum lugar, os escritos do Sermão do Monte, a gente já tinha uma ferramenta para nossa transformação moral e para a melhoria de toda a humanidade. Então vejam só a importância desse sermão, desse discurso de Jesus. Então, o que eu trago para vocês daqui para frente é uma reflexão sobre essa fala de Jesus. E é importante que a gente faça uma pesquisa, que a gente estude esse discurso. Eu já procurei informações de vários autores, de vários livros, já ouvi muitas palestras sobre o tema e esse conteúdo fez muito bem para mim. Tá? Me chamou a atenção essa reflexão e eu compartilho com vocês nessa noite, esperando que vocês levem para o travesseiro um pouquinho da nossa conversa. Tá? Imagine só que muitos profetas tinham predito a chegada do Mestre, a chegada do Filho do Homem. Tá? Só que faziam 90 anos que o Império Romano dominava aquela parte da Palestina. E também já se passavam 400 anos que o último profeta tinha falado alguma coisa da vinda do Messias, que foi Malaquias. Então Isaías, Jeremias, lá no passado, já dizia da vinda do Salvador, da vinda de um Messias. Mas já há 400 anos que ninguém falava mais nada, havia um grande silêncio. Tá? E aí, chega então, junto com Jesus, João Batista. E João Batista foi o precursor. Muitos dos discípulos de João Batista viraram discípulos de Jesus. E como rezava a tradição judaica daquela época, a partir dos 30 anos que o religioso daquela época poderia sair para pregar. E Jesus, então, cumprindo também essa lei da época, após os 30 anos, ele começa, então, a divulgar a boa nova, a divulgar a sua mensagem. A gente entende que talvez o Sermão do Monte foi o primeiro discurso público de Jesus. Só que ele tinha sido muito falado por João Batista, muito comentado na região. Então, quando a gente encontra no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, ele começa dizendo assim, que multidões foram até o local que Jesus estava. E é importante que a gente faça uma reflexão, porque não era uma multidão, eram multidões. Qual o sentido desse termo multidões? Acontece que naquela época, a sociedade de Israel, a sociedade daquela região, era dividida em algumas classes sociais. A gente pode aí relatar pelo menos 3, que era o povo escravizado, sofrido pelos romanos, eram aqueles que tinham posses, os ricos daquela região, tá? E também os religiosos, os fariseus, os saduceus. Então, quando ficou sabendo que Jesus estaria na redondeza, correu o boato na cidade inteira. E então todo mundo falou, olha, o que ele foi anunciado como Filho de Deus, como Salvador do povo de Israel, está nas proximidades da cidade. E então vários grupos foram até aquele local, na redondeza da cidade. Foram o grupo do povo comum, escravizados, sofrido, foram os ricos também, porque como é que era o entendimento daquela época? Se a pessoa era pobre, ela não era abençoada por Deus. Quem era abençoado por Deus era quem tinha posses. Então tinha um entendimento que o Salvador seria que vinha salvar o povo de Israel pela espada, pela guerra. E aí, então, foram até lá aquele local também os fariseus, os saduceus também. Quem é esse cara? Quem é esse tal anunciado por João Batista? E essas multidões foram até onde Jesus estava. Mas além dessas multidões, a gente pode relatar aí a presença depois de mais 2 multidões. Então, no total,
a gente vai contar 5 grupos diferentes, 5 multidões diferentes, né, nesse aspecto aí do Sermão do Monte. Então ali relata o evangelista Mateus que essas pessoas indo até onde Jesus estava com os seus discípulos, e ele vendo as multidões, ele sobe ao monte e ele começa a falar. Então era uma expectativa. O que será que ele iria dizer? Os religiosos esperando, os ricos esperando, e aquela grande população de gente sofrida. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já deixou 2 multidões com o pé atrás. Já não ficaram muito contentes com essa primeira fala de Jesus. E ele continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aí começa o nosso trabalho de reflexão. Quando Jesus falava, Jesus não jogava a conversa fora. Jesus falava para o nosso espírito imortal. Então até hoje a gente está tentando entender direito qual foi a mensagem de Jesus, qual é o seu evangelho, um evangelho de amor, um evangelho que serve para que a gente se desenvolva na questão espiritual, moral. Então vejam só, ele já desagradou 2 multidões e ele falava para aquele grande povo sofrido. E aí, nesses 3 primeiros tópicos, a gente pode fazer uma reflexão que ele falava para cada um de nós. Quando ele disse assim, bem-aventurados são os pobres em espírito, ele muitas vezes estava querendo dizer assim, é importante a gente entender que a gente é muito pequeno na criação de Deus. O Chico Xavier se considerava um cisco, se considerava a pulga do leão. Então é importante que a gente faça uma reflexão e entenda que é preciso ser humilde de coração, pobres em espírito. A humildade é fundamental, entender a nossa pequenez. Aí, indo lá para o filósofo Almir Sater e Renato Teixeira, né, é que muito pouco eu sei, ou quase nada sei. Então aí a gente abre um campo para o conhecimento, para entender o quanto a gente tem para crescer, para evoluir, né, nessa história aí de um espírito imortal. Quando a gente entende a nossa pequenez, a gente chora, é um choro interior, né? Hoje a gente já está muito melhor do que no passado, do que nas outras encarnações, do que quando a gente tinha alguns anos atrás aí. Então a gente acaba fazendo uma reflexão e entendendo que a gente já errou, coisa que hoje a gente não erra mais. Então quando a gente lembra de algumas coisas que a gente já fez, é aquele choro de quem se arrependeu, de quem hoje não faz mais. É importante esse choro interior, é uma revisão de alguns conceitos que a gente tinha e a gente já melhorou muito. Quando a gente fez isso, já entendeu a nossa pequenez, quando a gente chora os equívocos do passado, a gente se torna uma pessoa mais mansa e mais pacífica. A gente tem um outro comportamento. Então essas 3 primeiras receitas são receitas para a nossa transformação moral. Entender que é importante ser humilde, é importante chorar os erros do passado e se tornar uma pessoa melhor, mais mansa e mais pacífica, porque essas herdarão a terra. Então esses são os 3 primeiros degraus. Aí a gente se resolve com a gente mesmo, percebe? São todas situações que a gente tem que se resolver com a gente mesmo, tá? E aí ele vai para mais 3, onde entra o outro, onde entra o próximo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, aquele que já entendeu a necessidade da humildade, aquele que já chorou os erros do passado, aquele que já é uma pessoa melhor, né? Hoje eu ando devagar porque já tive pressa e já chorei demais. Percebe como bate? Hoje eu tenho mais calma, eu sou uma pessoa mais mansa e mais pacífica. Eu penso mais, eu ajo e não reajo como antigamente.
então eu acabo tendo um outro comportamento na vida. Aí eu busco a justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque quando eu penso no outro, em qualquer relação, se a relação não for justa, eu ganho, mas alguém perde. E aí não é legal, eu não fico bem. Eu passo a perna no outro, eu ganho em cima do outro. É legal isso? Minha consciência fica tranquila? Então, já num segundo momento, ele começa a trabalhar no nosso relacionamento com o próximo. Aí chega nesse ponto, ele diz assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Só nesse ponto a gente está preparado para perdoar. É importante trabalhar o perdão. Jesus trabalhou o perdão sempre, desde da oração do Pai Nosso, onde a gente ora, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas. Que jeito? À medida que eu perdoo os meus ofensores. Então, quando Jesus coloca que nesse ponto eu já estou preparado para entender que o outro é diferente, que o outro é meu irmão, que se eu não perdoar, o maior prejudicado sou eu. O prejuízo é meu. Às vezes quando a gente fala assim, perdoei, libertei o outro. Não, eu libertei a mim mesmo. Por enquanto houver mágoa e rancor no meu coração, eu estou envenenando-me. Só trago prejuízo para mim, tanto do lado espiritual como no lado material. A doença estoura no corpo físico. Somatizam energias negativas e eu fico doente. É importante que a gente entenda dessa forma. Jesus falando, no trato com o próximo é preciso perdoar, porque hoje você precisa perdoar, amanhã você precisa de perdão, porque a gente ainda está aprendendo, a gente ainda é um espírito aí que tem muita coisa a aprender. E chega nesse ponto, ele complementa essa segunda parte dizendo assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente já se resolveu com a gente mesmo e a gente começa a ter um outro comportamento com o semelhante, com o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, ele fala assim, quando chega nesse ponto, você já tem um olhar para o seu irmão diferente. Enxerga Deus no seu irmão, enxerga Deus na natureza, enxerga Deus que é a razão de tudo que existe. Então, esse puro de coração já não guarda mágoa do seu irmão, compreende, entende, orienta, acalma, equilibra. Então esse é o nosso objetivo no relacionamento com o semelhante. Nessa segunda parte das bem-aventuranças, Jesus deixa isso claro, que a gente tem que se resolver com a gente mesmo e depois tem que tratar melhor com o semelhante, tem que tratar melhor com o próximo, porque todos estamos na mesma estrada, a caminho da luz. E aí ele vai para o terceiro momento, para as 3 últimas bem-aventuranças, onde ele diz assim, olha, você já se resolveu consigo mesmo, você já convive melhor com o próximo, na terra um mundo melhor. E ele começa dizendo assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem diferença, gente? Ser manso e pacífico do que ser um pacificador? Existe uma diferença? O que vocês acham? No primeiro momento, ele falou lá na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E lá na frente, quando ele fala, olha, agora eu convido vocês a trabalhar para mim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A diferença é grande. Naquele momento eu me resolvi comigo. Aí agora eu tenho que levar a paz do Cristo. Onde eu vou, onde eu chego, eu levo a paz ou eu levo a espada? Eu levo o entendimento ou o desentendimento? Então nesse ponto Jesus convida a cada um de nós, aqui presente, amigo aí, internauta, ele nos convida a ser um pacificador, a levar a paz nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações na casa espírita, na tua religião, no teu templo, no clube. Então, ser um pacificador é levar uma harmonia, uma energia boa, é criar um campo energético de bem-querer. Esse é o convite que Jesus
faz para aquele que já caiu em si, já entendeu a proposta dele. Ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E aí a gente tem um longo trabalho pela frente. E ele vai arrematando dizendo assim, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque grande é a sua recompensa no céu. Então aquele que já tem um conceito de justiça, muitas vezes é ironizado, é bobo, é tonto, porque não leva vantagem em cima do seu semelhante. Então, se você estiver nesse ponto, Jesus falou: fica tranquilo, porque você está no caminho. Você, por ser uma pessoa justa, tem gente tirando sarro de você. Não se preocupe com isso. Você está no caminho certo. Porque quando a gente é justo, a consciência fica tranquila. E esse é um requisito básico para ser feliz: estar com a consciência tranquila. E ele arremata as bem-aventuranças dizendo assim, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, caluniados em nome da minha mensagem, em nome do meu evangelho. Se vocês forem um seguidor da minha mensagem, implantar na terra um mundo melhor pela minha mensagem de amor, e muitas vezes se você for criticado, caluniado, perseguido, fique tranquilo, porque grande é a sua recompensa no reino dos céus. Então, são 9 degraus. Os 3 primeiros com a gente mesmo, os outros 3 na nossa relação com o próximo. E os últimos 3, Jesus nos convidando a trabalhar para Ele, porque Ele confia em cada um de nós. Chega nesse ponto, Ele diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Lembra disso? Vós sois a luz do mundo. Por que será que Ele comparou aqueles que estavam lá ao sal da terra? Vocês têm ideia? Voltando um pouco naquela época, tinha geladeira, gente? Tinha freezer, tinha energia elétrica? Então, com o que a gente conservava o alimento naquela época? O sal era fundamental, né? Era através do sal que se conservava, né, o alimento. Então, o que Jesus estava dizendo para aquele povo lá? Olha, essa é a mensagem que eu estou passando para vocês, para a posteridade. Conserve, vocês são o sal que podem conservar essa mensagem e sejam a luz do mundo. Espalhem essa mensagem, não deixem essa mensagem morrer. Então, por isso que ele disse isso, tá? Então, vejam só, até agora, até nesse momento, tinha 2 multidões, 2 grupos que estavam muito bravos com Jesus. Jesus estava falando para aquele grupo daquele povo mais sofrido, daquele povo quase que escravizado pelo Império Romano. E os ricos e os religiosos estavam já muito preocupados com aquele subversivo. Ele continua dizendo assim, ó: ouvistes o que diziam os antigos, não matareis, eu porém vos digo, se você matar, se você odiar o seu irmão em pensamento, você já será réu no juízo. Os antigos diziam, não adulterarás. Jesus trouxe para o campo do Espírito: se você adulterar em pensamento, você também será réu no juízo. Não separarás da sua esposa, E Jesus fala assim: se você se separar dela sem um motivo justo, você também terá que se haver com o futuro. Se você fizer isso sem ter uma razão, você será réu no juízo. E ele continua mudando alguns mandamentos. Os antigos diziam assim: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que te toma a túnica, dê a ele também a capa. Aquele que te obriga a andar com ele 1 milha, anda com ele 2. Aquele que te bate na face direita, oferece a esquerda. Olha só, Jesus pedindo para a gente fazer umas coisas meio difíceis até hoje, mas ele dizendo, que a vingança não leva a nada, o ódio, o rancor não leva a nada. E ele modifica mais um mandamento, aí ele foi mais forte ainda. Ele falou: os antigos diziam: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Nunca ninguém tinha dito isso.
Nunca na história de Israel, nenhum profeta tinha dito isso: amai os vossos inimigos. E ele, sabendo da dificuldade, ele dá uma receita, dá uma escadinha para a gente fazer isso. Olha, aquele que te faz mal, faz o bem. Então, aquele que faz o mal para você, faz para ele o bem. Ah, não dá, tá difícil. Então, veja só, se a pessoa fala mal de você, fala o bem dela. Não pague na mesma moeda. Ainda não dá. Então, pelo menos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, experimentem fazer esse exercício. Às vezes a gente tem uma pessoa difícil dentro de casa, na família, no trabalho. A oração tem um poder que vocês não têm ideia. E Jesus deu essa escadinha. Às vezes a gente não está preparado, né, para fazer o bem àqueles que nos faz mal, para falar bem daquele que fala mal da gente, de forma injusta, muitas vezes. Mas orai, né, é uma situação que nós podemos e vai quebrando muitas coisas aí, e no futuro a gente vê o resultado dessa oração, dessa vibração. Então Jesus fala nesse momento para aquela grande multidão, para aquela multidão das pessoas sofridas daquele momento difícil da história humana. Naquele momento, até perguntaram para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. Né? Foi aí que Jesus então, né, ensina a oração do Pai Nosso, que não era para ser uma prece decorada, mas a gente tomou como uma prece, decorou, não tem problema. A oração do Pai Nosso, ela nos conecta com o alto, com a espiritualidade, mas é importante que ela seja feita com o sentimento, não palavras jogadas ao vento. Tá? Então, naquele momento, ele então disse: quando orares, diz assim, né? Pai nosso dos céus, santo é o seu nome, a tua vontade se faz, assim na terra como também nos céus, e por aí afora. Né? Falou do nosso pão de cada dia, falou: não nos deixes entregues à tentação, porque assim nos resgata do mal. Né? E trouxe toda aquela mensagem que até hoje a gente guardou para nós, e quase que todas as noites a gente ora ao Pai Nosso, que a gente faça isso com o sentimento. Parece que naquele momento ele ergue os olhos e ele vê lá um outro grupo, e ele começa então o capítulo 6 de Mateus, onde muda um pouquinho o discurso dele. Aí ele começa dizendo assim, olhando um outro grupo de pessoas: quando você for fazer a sua oferta, você faça em segredo. Não precisa tocar trombeta. Você vai dar a sua contribuição lá na igreja, no templo, né? Que faça isso às escondidas. Que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Ele já começa então um outro tom, dando uma dura num outro grupo. Né? Que grupo que ele estava falando? Para que grupo que ele estava dizendo isso? O grupo daquelas pessoas que tinham posses. Né? Ele dizia assim, olha, naquela época e até hoje, os judeus tinham a cultura do jejum. Então tinha muitos que faziam jejum e ficavam chupados, né? Ficavam pálidos. Olha, se você quiser fazer o seu jejum, faça, mas não demonstre o que você está fazendo. Ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Faça o jejum como um compromisso seu. O mundo não precisa saber que você está sofrendo. Né? E muitas vezes a gente também se coloca numa situação de... Tem uma amiga lá em Jaú, Alexandre, que já desencarnou. Ela fala assim: tem que tomar cuidado para não fazer parte da turma do CDM. Né? O que é a turma do CDM? Coitadinho de mim. Né? Às vezes a gente tá conversando com alguém fala assim: nossa, você não sabe o que eu estou passando. Estou passando um momento difícil. Ah, isso é porque você não sabe o que eu estou passando. Dá a impressão que a gente quer sempre falar que está pior do que o outro. Né? Então a gente muitas vezes está enfrentando as nossas provas, as nossas expiações, tá? E aí Jesus continua: olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, porque a prova da riqueza é uma prova muito forte. Tá? Então, Jesus, nesse segundo momento, fala para aquele grupo, né, que era o grupo daqueles que tinham posses,
tá? Ele dá uma outra olhadinha, parece que ele vê uma outra turma, né? E ele fala assim: hipócritas, túmulos caiados, tá? Ele fala assim: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Jesus já começa um discurso mais forte ainda, falando para quem? Para os religiosos daquela época, porque hoje em dia a gente tem um ditado que diz assim, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então dizem que os fariseus, os saduceus eram assim, né? Ele continua assim, dando outra dura. Vocês têm uma facilidade muito grande de enxergar o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no olho de vocês, dando uma dura nos religiosos que ficavam só olhando e criticando o outro, e eles mesmos faziam da moda deles. Então Jesus mexe com os ricos, mexe com os religiosos, e isso incomoda. Então vejam só, então essas três multidões estavam lá, e Jesus falou muito para a grande multidão do povo sofrido, né? Consolando, incentivando, orientando, mas puxou a orelha dos ricos, puxou a orelha dos religiosos. Então vejam só, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior, né, quais eram as maiores chagas da humanidade, o que mais nos atrapalham aqui na Terra, qual foi a resposta? Oi? O orgulho e o egoísmo, né? As maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, num primeiro momento, Jesus falou aos seus discípulos, ao povo carente, ao povo sofrido. Num segundo momento, falou ao egoísmo, né? Num terceiro momento, falou ao orgulho, aqueles religiosos orgulhosos, prepotentes, né? E aí, Jesus encerra o seu discurso contando o que foi talvez a sua primeira parábola, contando aquela parábola lá que o reino dos céus é importante que a gente aqui na terra faça assim, que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, tá? Que a gente edifique o nosso templo com uma base sólida. Se a gente compreender o Evangelho de Jesus, vem a prova, vem a expiação. Agora, se o castelo, se a casa for construída sobre areia, as adversidades chegam, o vento, a tempestade e a casa rui, porque não tem uma base sólida. Então Jesus conta essa parábola ressaltando a necessidade de que a gente busque essa estrutura, esse equilíbrio, esse alicerce que é fundamental para que a gente enfrente aqui na terra as nossas provas e as nossas expiações ainda necessárias para que a gente cresça como espírito imortal, que a gente se prepare, se fortaleça. Porque dia chegará, e esse dia pode ser breve, onde a expiação não vai acontecer mais na Terra, mas prova a gente vai continuar realizando por um bom tempo ainda, porque faz parte do processo. É só assim que a gente cresce, é um processo educativo constante. E aí Jesus então encerra o seu discurso, né, e já incomodou duas multidões. E nesse momento ele desce do monte. E conta o evangelista Mateus que, assim, lá no pé do monte tinha um outro grupo. Ali tinham os doentes, os leprosos, os aleijados, que eles não tiveram condições de subir até onde Jesus estava. Não tiveram aí a possibilidade nem material, nem moral de irem até Jesus, de subir o monte. Só que lá no pé do monte, né, o evangelista fala que ele é abordado por um leproso, que fala assim para ele: mestre, se tu quiseres, eu serei limpo. O leproso se dirige a Jesus dizendo essa afirmação. Jesus olha para ele e fala: eu quero. E conta o evangelista que naquele momento, talvez foi o primeiro milagre de Jesus, naquele momento o leproso ficou curado. Então, poderemos fazer uma comparação que aqueles lá que estavam no pé do monte é a quarta multidão. É aquela multidão que não conseguiu ir até Jesus, por uma série de motivos. Mas Jesus também se preocupa com aquela multidão e não desampara e cura aquele leproso, porque a tua fé te curou. A importância da fé. E aí, Jesus, depois desse fato,
a gente pode fazer uma reflexão. Eu disse para vocês que a gente poderia relatar 5 multidões, está faltando uma, né? A gente já falou de 4 multidões. As 3 que foram até o monte, a 4ª que não conseguiu ir até onde Jesus, e a 5ª. Qual será a 5ª multidão? Tem muitos autores que falam que muitas vezes fomos nós, né? Que nós, os espíritas, aqueles que estão desesperados para entender melhor o Evangelho de Jesus, a gente pode fazer parte da 5ª multidão, que foi aquela onde correu o boato que Jesus estava nas proximidades de Jerusalém, que Jesus estava ali por perto de Cafarnaum e a multidão foi até lá. E imagine só o pessoal andando na rua, Jesus está ali, a gente vai até ele. Agora não dá, agora não tenho tempo, agora não estou com vontade, agora estou com preguiça, estou ocupado. Então a 5ª multidão é aquela que foi convidada para ir até o monte, mas não foi. E por isso que alguns autores comparam. A gente, 2000 anos depois, nós estamos dentro de uma casa espírita tentando devorar o Evangelho de Jesus, compreender a sua mensagem para que a gente possa vivenciá-la no dia a dia. Cada vez mais eu me convenço que Jesus, que Deus não exige de nós grandes coisas, mas pequenas coisas com muito amor. É isso que Ele espera de nós. Então vejam só a importância desse sermão, tá? Eu devo ter esquecido alguma parte. Desde aquela época lá já tinha gente estressada no mundo, né? Por isso que Jesus também falou no Sermão do Monte: olha, gente, não se preocupe tanto com o dia de amanhã. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, né? Eles não plantam, não colhem e mesmo assim o Pai não desampara. Então são várias coisas. Tudo isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. 14 capítulos tirados do Sermão do Monte. Olha a importância desse discurso de Jesus. Como eu disse para vocês, tudo isso abriu uma reflexão importante para mim. Eu compartilho com vocês nessa noite de terça-feira, aqui nessa casa abençoada, e eu espero que vocês levem isso para o travesseiro. Eu pesquisei muito, eu li muita coisa, mas eu compartilho com vocês aí o cara que me deu essa luz. Ele se chama Jorge Elahá. É um cara lá do norte. Ele tem um seminário sobre o Sermão do Monte de umas 5 horas. Mas eu resumi para vocês aí muita coisa do que ele fala, muita coisa do que eu li e que me chamou a atenção. Então esse discurso de Jesus é fundamental, é o mais importante sermão de Jesus, o Sermão do Monte. E traz para nós uma reflexão importante para que a gente vá realizando a nossa transformação moral. Aquilo que muita gente chama de reforma íntima, aquilo que, né, a gente precisa introspectar, entrar para dentro de cada um de nós e entender qual é o nosso momento, né, o nosso objetivo aqui na Terra. Nós temos um compromisso, cada um aqui tem a sua meta, tem o seu plano de vida. Eu me lembro bem, né, tem um livro do Richard Simonetti que chama o Plano B. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, né? É um livro que é fácil, a leitura flui, né? E é interessante como a gente sabe que não está tudo pré-definido. A gente tem algumas leis, uma delas é a lei de causa e efeito e a lei do livre-arbítrio. Então a gente é livre para fazer muita coisa na vida, né? Até um certo ponto. Se o outro não tem que sofrer por uma ação nossa, ele é protegido. Pode ficar tranquilo que isso, né, a lei é justa. Mas dentro da lei de causa e efeito, nós temos um projeto de vida. Então a gente tem um plano A. Se a gente seguir esse plano A, a gente cumpre bem o nosso papel. Às vezes a gente pula para o plano B. Isso pode? Pode. Temos o livre-arbítrio. O problema é que tem gente que está no plano Z. Então quanto mais a gente se afasta do plano A, mais a gente sofre. Não estava programado esse sofrimento, mas a gente acabou trilhando um caminho equivocado. Lá na frente a gente, às vezes, depois de muito sofrimento, volta no plano original, né? Mas desviou, sofreu, chorou, não era programado esse sofrimento. Então nós temos que cada vez mais procurar compreender a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus de Nazaré. E essa fala de Jesus, ela é fundamental, a gente tem que ler sempre. Esse livro deve ser um livro de cabeceira. Se a gente pode ler um trechinho do Evangelho todos os dias, ótimo. Mas pelo menos o Evangelho no lar uma vez por semana
é muito importante. Organiza, né, harmoniza. As coisas são diferentes quando a gente tem a força do Evangelho junto conosco. Agradeço a atenção, né, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Né? Um prazer estar aqui e que possamos aí acordar amanhã com muita fé, com muita coragem, com muita esperança em dias melhores. Mas esses dias só vão acontecer pelo nosso trabalho, pelas nossas mãos. É isso que Jesus espera de nós. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigada. Muito bom. É engraçado que a casa vem numa sequência de palestras que se complementam, né? Palestra do Manu da semana passada, se quiser até dar uma olhada, essa é um complemento grande da palestra da semana passada, que foi sobre a mudança íntima mesmo, a reforma íntima, e você vem trazer o Sermão do Monte, que é um belo puxão de orelha para todo mundo, né? A gente cabe em todos os itens que a gente tem que mudar ali, né? Rossi, muito obrigada. Você traz a mensagem com muito carinho, com muita clareza a respeito da doutrina, e isso que a gente procura sempre passar para quem assiste. Gratidão mesmo. Que número que tá ali, Eli? Não, aqui, vê o último aqui. Fazendo favor. Rossi, fala para mim do número 1 ao 10. 1? Ai, Dani. Dani do seu Wagner. Por favor. Parabéns. De nada. Ela vai ler, semana que vem ela vai vir aqui para fazer um resumo. Uma semana você tem, beleza? Que assim. Eu convido a todos, então, depois dessa palestra, dessa conversa, desse bate-papo, eu acho que foi mais conselhos, né? Porque a gente põe em palestra, parece que nós estamos distante, a gente está muito perto do que ele falou. E estamos todos juntos, como ele disse, no mesmo barco, né? Gostei da sigla lá, é CD o quê? CDM. CDM, coitadinho de mim. Puxa, preciso registrar. Por isso, na cabeceira da minha cama, olhar e falar, não posso ser CDM. Eu e monte, né? Todo mundo, eu acho que a gente tem que... Muito bom, vou colocar isso na cabeceira da cama. Cabeceira não, porque a gente não enxerga, né? Tem que pôr na parede, quando a gente acorda, assim, já olhar e falar, CDM, não posso ser, coitadinha de mim, né? Então, vamos todos nesse clima. Quem está aqui, eu acho que quem está na internet também falou muito sobre o clima, sobre a palestra, elogiou bastante, sobre o tema, o perdão, né? Você falou bastante sobre o perdão e ele engloba tudo. Então, eu peço também aos nossos amigos da internet, aos nossos amigos presentes, que a gente se una numa corrente de oração mesmo, de vibração positiva, que a gente consiga ficar ligados com a mente em Deus, nosso Pai. Então vamos sentar confortavelmente, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e com a figura meiga do Mestre Jesus em nossas mentes, imaginemos Ele neste momento, adentrando este ambiente. Ele já está nesse ambiente, mas imaginemos Ele entrando neste ambiente, passando de um por um, aqui sentados. Do seu coração e de suas mãos saem raios de luz que nos fortalece, que nos dá forças, que nos ergue, que nos traz a saúde física, nos ajuda, nos traz a saúde moral, a saúde espiritual. E o Mestre caminha por entre nós aqui
e os nossos mentores se posicionam em nossas frentes, nos dando um passe nesse momento junto ao lado, junto a Jesus. E nesse momento também a quem nos está assistindo, mentalize a figura do Mestre, que Ele está contigo, seu mentor está na sua frente, de mãos abertas, com muita luz, irradiando em você nesse instante. Abençoa, Jesus, a todos aqui presentes. Abençoa, Jesus, a todos os que estão em casa, a todos que nos pediram oração, a todos que estão sem forças para enfrentar o dia a dia. Tire, Senhor, pensamentos suicidas de nós, de nossos amigos. Tire, Senhor, ajude a livrar-nos da tristeza, nos traga a alegria do viver, dando valor a cada dia que amanhece. Senhor, coloca na água todo o remédio necessário para os nossos irmãos que estão nos assistindo, para os nossos irmãos que estão em hospitais, nossos irmãos que moram nas ruas, nossos irmãos, nossas crianças abandonadas, a nós também que vamos nos beneficiar dessa água, os nossos amigos que nos assistem. Senhor, que essa água dê força, coragem e que traga o aprendizado dessa noite para colocarmos em prática um pouco mais sobre a sua doutrina de amor, sobre a sua doutrina de carinho, de perdão, e sabendo, Senhor, que nunca, nunca estamos sós. Agradeço, Jesus, nosso irmão mais velho. Agradeço a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos abençoando, junto ao Mestre, aos nossos anjos guardiões. Que essa luz e essa paz se estenda a todos aqui em seus lares, a todos que nos assistem em seus lares. Que tenhamos uma semana abençoada e bendita em nome de Jesus. Que assim seja. Toda semana o Alexandre faz um texto referente à palestra, né? Então, hoje o texto é A Casa sobre a Rocha. O chamado Sermão do Monte de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. O conteúdo, a forma, a estrutura da Carta Magna do bem são perfeitos, irretocáveis. O homem-paz, Mahatma Gandhi, foi capaz de dizer que se fossem perdidos todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Sábia observação, pois realmente está ali o mais seguro guia de conduta que se tem notícia. Não só pelas 9 bem-aventuranças que cantam esperança, mostrando um futuro feliz para os corações sedentos de orientação e consolo, mas também pela postura perante a lei antiga, mostrando que teve seu tempo, sua validade, no entanto, precisava de reforma, de melhoria, precisava dar o próximo passo. São muitas orientações, algumas brandas, outras enérgicas. É no Sermão do Monte que Jesus fala que não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, conclamando-nos a fazer brilhar a luz interior que todos temos. É ali que fala do amor aos inimigos, jamais pensando, jamais considerando antes por alguém uma proposta revolucionária e de beleza inigualável pelas nuances intrínsecas. Foi do alto daquele monte que nos ensinou a orar, primeiro recomendando que a oração fosse realizada em nosso quarto interno, depois orientando-nos a evitar o palavreado excessivo, tomando o ato de falar com Deus uma conversa amiga, desprovida de ritos ou pomposidades, por fim recita o Pai Nosso.
Como esquecer aquela oração, aquele roteiro, aquele poema de luz? Quantas almas, ao longo das eras, já se libertaram de seus sofrimentos atrozes nas asas de um Pai Nosso, feito de coração? Quantas almas? Em seguida, fala dos tesouros do céu, mostrando que são os únicos que levamos daqui, os únicos verdadeiramente reais para a nossa vida espiritual. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Que consolo aos de vida material sofrida, aos que padecem a falta do necessário, saber que alguém os cuida com carinho. Do alto da montanha ainda diz Jesus: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Fez-nos deuses das possibilidades, nas realizações através de uma vontade pulsante no íntimo. Termina o grande poema em forma majestosa e didática. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as tormentas, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou. Construir nossa casa sobre a rocha é buscar a prática dos ensinos do Cristo em nossa vida diária. De nada vale conhecer as palavras, os conteúdos, se eles não nos fazem homens e mulheres melhores, se não nos transformam em pessoas de bem. Construir nossa casa sobre a rocha é perguntar sempre: qual o comportamento cristão nessa circunstância? Em cada decisão questionar: qual a decisão que me leva ao bem do meu próximo? Que me transforma em farol de luz sobre os alqueires do mundo atual? É tempo de construir essa nova casa, nos dias de hoje, finalmente sobre a rocha. Muito obrigada.